O Walter Benjamin, que foi um filósofo alemão, do qual eu gosto muito, diga-se de passagem, ele tem um texto muito bonito, que inclusive eu já indiquei a leitura para vocês, chamado Teses sobre o Conceito de História. E lá pelas tantas, na tese número 9, ele faz uma leitura muito curiosa e muito pertinente de um quadro, de uma obra, enfim, de um pintor expressionista do início do século chamado Paul Klee. O nome desse quadro, dessa pintura é Ângelos Novos, que é a pintura de um anjo com os olhos e as asas abertos, olhando ali para o espectador. E segundo a leitura do Walter Benjamin, essa seria a representação do anjo da história, porque o anjo da história é aquele que olha para o passado enquanto a tempestade do progresso o impele para o futuro, com tal força que ele mal consegue ali bater as suas asas. E essa é uma tempestade que ao mesmo tempo em que impele o anjo da história para frente, vai também aos poucos destruindo o passado para o qual esse anjo olha. E, segundo lá essa bonita tese ali do Walter Benjamin, o grande desejo, ou os grandes desejos do anjo da história seriam acordar os mortos e recolher os destroços desse passado. E é esse o grande problema do historiador. Reinterpretar o passado a partir daquilo que sobrou dele. O problema é que aquilo que sobra nunca vai ser o suficiente para que a gente possa reconstruir totalmente aquilo que passou. E em se tratando da reconstrução de um evento tão paradigmático para a história da humanidade como foi o Holocausto, nada que a gente possa fazer jamais vai dar conta de reconstruir todos aqueles eventos. E essa parte aqui do Holocausto é algo que o Walter Benjamin não toca nesse texto, mas que, enfim, eu me lembrei aqui agora. E talvez essa reconstrução do passado seja o principal mérito aqui do Maus, né, que é essa obra aqui do Art Spiegelman, que é reconstruir de uma maneira extremamente original tudo aquilo que foi e tudo aquilo que continua sendo o Holocausto, tudo aquilo que foi e continua sendo Auschwitz. E é justamente disso que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês no vídeo de hoje. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho de Maus do Art Spiegelman. Esse daqui é um livro que na verdade ele é composto por dois volumes que foram publicados primeiramente de maneira independente. Em 1986 ele publicou lá a primeira parte da história que se chama Meu Pai Sangra História, que vai contar basicamente a história de como os pais do Art Spiegelman lá, o Vladek e a Anja, se conheceram até o momento em que eles, que eram judeus, foram mandados para Auschwitz em 1941. E a segunda parte do livro, publicado lá em 1991, e cujo título é Aqui os Meus Problemas Começaram, fala um pouquinho de como que foi a vida do pai do Art Spiegelman, né, do Vladek, em Auschwitz, até o momento em que ele e a esposa são libertados, se reencontram e acabam viajando, enfim, para a América para tentar ali encontrar alguns outros conhecidos sobreviventes também. E mais do que isso, essa segunda parte vai contar um pouquinho de como que foram, de quais foram as consequências psicológicas enfrentadas pelo autor, né, pelo próprio Art, durante toda a elaboração artística aqui dessa história, que é uma história ao mesmo tempo familiar, portanto individual, mas também coletiva. Uma coisa que eu acho muito curiosa no título dessa HQ aqui
e que é algo que se perde em outros idiomas, né? Então a gente aqui que fala português, a gente tem uma ambiguidade muito curiosa aqui nesse título, porque maus pra gente são pessoas que não são boas, mas o título aqui ele remete à palavra rato em alemão, né? Porque rato em alemão é maus. E pensar nessa ideia do rato aqui é algo muito curioso, porque de um lado recupera todo um discurso nazista que dizia que os judeus eram uma praga da humanidade, né? Enfim, que os judeus eles eram uma raça, mas não eram uma raça de humanos. Mas por outro lado também indica muito de uma escolha estética específica que o autor fez aqui na hora da publicação deste livro. Né, da publicação, enfim, da elaboração aqui deste livro. E eu estou falando do livro para poder simplificar, tá bom, gente? Mas enfim, vocês me desculpem aí. Uma coisa muito curiosa sobre o histórico de publicação do Maus é que pouco depois da primeira publicação, quando esse livro entrou para a lista dos mais vendidos do New York Times, classificaram esse livro como sendo um livro de ficção, sobretudo por conta das escolhas estéticas do autor em narrar aqui essa história. E daí foi lá o Spiegelman e mandou uma carta ao jornal meio que contestando tudo isso, ou pelo menos questionando essa classificação do livro como sendo de ficção, porque afinal de contas isso daqui não é uma ficção. Nesse sentido, então, você já tem uma primeira problemática que me parece muito interessante, né? Vocês sabem que eu uso esse livro aqui em algumas aulas minhas, e essa é uma das questões que eu sempre levanto. Até que ponto a gente pode entender isso daqui como um romance biográfico, como uma HQ, como ficção, como não ficção, como um romance histórico, enfim. Nesse sentido, então, o livro ele vai se estruturar em um jogo muito curioso entre a ficção, a memória e a representação. E é justamente pelo viés da memória que eu vou começar aqui a pensar essa nossa conversa sobre o Maus do Art Spiegelman. Para uma série de teóricos, né, de estudiosos, a construção da identidade de uma pessoa ela se articula a partir de um movimento que desliza entre a memória individual, que é aquilo que a memória que a gente tem de fatos que aconteceram com cada um de nós, né? E a memória coletiva. Quem vai falar disso, sobretudo, é um teórico chamado Maurice Robuachs, mas depois eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim. Mas depois vários outros teóricos acabaram, enfim, continuando essa linha de raciocínio proposta ali pelo Maurice. Mas enfim, então a memória individual, como eu falei para vocês, é aquilo que acontece a cada um de nós, é aquilo que acontece em nossa individualidade. Mas por outro lado, como eu comentei com vocês aqui, existe um deslizamento entre a memória individual e essa memória coletiva. E a memória coletiva seria a memória daquilo que aconteceu com um grupo, mas que, de certo modo, acaba afetando as individualidades. Geralmente esse tipo de memória é aquele que vai afetar as gerações, é uma memória quase que herdada, digamos assim, e que de certo modo permite uma aproximação entre um indivíduo e o grupo ao qual ele pertence. Nesse sentido, então, você tem lá, por exemplo, o Maurice Robuachs, que diz que a memória ela deve ser entendida enquanto um fenômeno social, o que de certo modo vai gerar toda uma mobilização entre os indivíduos que partilham de uma mesma memória para a preservação dela. Mas por outro lado você tem teóricos como por exemplo o Michel Polack, que defendem que a memória ela deve ser vista enquanto um fenômeno político, o que de certo modo vai gerar um silenciamento dessa memória, dado que a memória individual só pode ser dita caso ela não vá de encontro a uma memória coletiva, a uma memória nacional, a uma memória estabelecida e oficial. Então veja que esses dois teóricos eles estão falando a partir de perspectivas diferentes, mas que se complementam de uma maneira
ou de outra. Então veja que, se a identidade se constrói a partir da memória coletiva, esse sujeito, então, essa identidade em si, esse eu individual, ele vai acabar acolhendo em sua memória todos aqueles eventos que vão ultrapassar a sua individualidade. E me parece que isso fica muito claro quando a gente pensa aqui nas narrativas sobre o Holocausto de uma maneira geral, mas aqui em Maus de uma maneira particular e específica. E daí tem aquela coisa, né? Uma das grandes questões quando a gente pensa nas narrativas sobre o Holocausto, né? Que hoje em dia não se usa mais esse termo, mas se enxoa, se não me engano. Uma das grandes questões quando se pensa nesse tipo de literatura de testemunho, como é chamada, é a impossibilidade de representar totalmente tudo aquilo o que aconteceu. Por quê? O Holocausto, ele é uma narrativa sem testemunhas, no sentido em que é algo tão singular, é algo tão paradoxal e paradigmático na história da humanidade, que nenhuma representação artística, histórica ou testemunhal pode abranger totalmente a dimensão do que foi Auschwitz, do que foi o Holocausto e do que foi todo o horror, não só para os judeus, mas por todas aquelas pessoas que acabaram sendo perseguidas e mortas pelos nazistas. E daí, se por um lado você tem toda uma corrente teórica que vai e de certo modo teoriza sobre isso, você tem uma outra corrente teórica que nega isso, né? Esse negativismo que diz que é impossível que uma coisa desse porte tenha acontecido e coisas por aí, mas enfim, é algo que existe, né? Uma corrente teórica que existe, mas que eu não conheço muito, então não vou entrar aqui no mérito dessa questão. Além disso, é sempre bom ter em mente que quando a gente pensa na memória, enquanto essa articulação social e política, como disseram lá aqueles dois teóricos que eu comentei com vocês, a memória ela não é totalmente confiável. Em primeiro lugar, porque afinal de contas, nós esquecemos das coisas, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai adquirindo novas memórias e daí a gente vai apagando memórias antigas. Segundo ponto, essas memórias individuais, elas podem se contradizer umas às outras. Então, muitas vezes, pessoas que presenciaram o mesmo evento vão contar coisas totalmente diferentes e por vezes contraditórias sobre elas vão tecer memórias totalmente contraditórias com relação às outras sobre um mesmo evento. Outra coisa muito curiosa é que essas memórias, e talvez seja isso o grande motivo do silenciamento, é que essas memórias elas podem sempre ser usadas com algum propósito. Seja um propósito literário, seja um propósito acadêmico, ou seja um propósito político, né? Quando a gente pensa na grande mobilização que se tem para esconder alguns fatos, para se esconder alguns discursos, não só no que diz respeito ao Holocausto, mas a vários desses eventos traumáticos de uma maneira geral. No caso de Maus, para além de toda essa problematização acerca da memória, a gente vai um passo além quando a gente pensa, por exemplo, que aqui não se trata de um sobrevivente narrando as próprias memórias, mas sim de um descendente que vai tentando aqui, por meio dessa obra, recuperar, e não só recuperar, mas preservar todas aquelas memórias familiares, mas que se inserem dentro de uma coletividade, sobre a questão do Holocausto, e daí a grande importância e o grande mérito, como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, deste livro aqui. Então veja, só que ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso, não se trata aqui no caso do Maus de um simples registro dessa memória. Há todo um tratamento estético e artístico quando a gente pensa aqui. Artístico quando a gente pensa no fato de que isso daqui é uma HQ, mas também estético, que é um tratamento estético muito específico que vai, de certo modo, influenciar no modo como essa narrativa vai se estruturar aqui
ao longo dessas duas, né, HQs, enfim. De modo que, primeiramente, a gente poderia olhar para esse trabalho aqui de uma maneira muito ingênua, porque afinal de contas, o autor ele vai representar os seres humanos como se fossem animais. Então você tem os judeus como ratos, o que novamente recupera todo aquele discurso nazista. Você tem os alemães e os nazistas, enfim, como gatos. Você tem os poloneses como porcos, os franceses enquanto sapos e os americanos são representados aqui como cães. Então, de uma maneira bem superficial, a gente poderia olhar para isso e acreditar que há nisso qualquer traço de ingenuidade por parte do autor. Só que não é isso que acontece. Quando a gente sai um pouco dessa leitura mais superficial e que se calca apenas no visual aqui, a gente percebe nessa escolha estética do Spiegelman toda uma crítica extremamente interessante a todo aquele discurso nazista segundo o qual os judeus eram uma raça inferior, que os judeus eram uma praga para a humanidade. E daí vem o autor e representa todas as pessoas como bichos, o que por um lado relativiza não, mas enfim, vai responder a esse discurso nazista, e por outro lado também vai evocar toda uma ideia da remoção da condição humana em todos os envolvidos ali no grande massacre que foi ali a Segunda Guerra e o Holocausto, enfim. E quando a gente pensa nesse discurso nazista, existem basicamente 4 tipos de antissemitismo. Você tem, primeiramente, um antijudaísmo cristão, que é algo que existe desde o início dos tempos, né? Enfim, pelo menos desde o início ali do cristianismo. Você tem, por outro lado, um antissemitismo racista ou um antissemitismo biológico e antropológico, que é esse tipo de discurso utilizado pelos nazistas, que é os judeus não são uma raça, eles são uma raça inferior ou coisa do tipo. Você tem um antissemitismo secundário, que é aquele não reconhecimento da culpa pelo Holocausto, ou não reconhecimento do Holocausto em si, quando a gente pensa lá nesses grupos que negam, né, a existência desse evento histórico. E você tem, por fim, essa forma um pouco mais moderna, que se configura pela crítica ao judaísmo e ao Estado de Israel de uma maneira geral. E daí, evidentemente, em se tratando aqui de uma obra sobre o Holocausto, né, o Holocausto enquanto o extermínio sistemático de milhões de pessoas, não apenas de judeus, evidentemente que, em se tratando aqui de uma obra que fala sobre essa questão do Holocausto, vai estar em pauta aqui todo esse tópico que vai, de certo modo, esbarrar ali ou resvalar um pouco na questão do antissemitismo também. E é justamente por conta disso que Maus ele não vai narrar apenas o sofrimento físico pelo qual passou o personagem principal aqui, que é o pai do autor, que se chama lá, como eu falei para vocês, Vladek. O que está em jogo aqui é narrar não só esse sofrimento físico, mas também todo um sofrimento psicológico advindo desse sofrimento físico. Todo o trauma que veio a partir dessa experiência junto ali enfim, nos campos de concentração. Então, esse sofrimento psicológico envolve a culpa por ter sobrevivido, e isso é algo muito... Se você aí teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que perdeu alguém nos campos de concentração, você vai perceber que essa questão da culpa por ter sobrevivido é uma coisa muito forte. Ou, por outro lado, esse sofrimento psicológico vem pela saudade dos que morreram, pela raiva, pelo sentimento de impotência diante de uma catástrofe como foi essa, e todos aqueles tipos de trauma que de certo modo são decorrentes da experiência porque passaram essas pessoas em Auschwitz. Então tudo isso vai estar aqui muito bem representado pelo autor quando a gente pensa em Maus. Então veja que apesar de ter
uma criação estética e artística realizada pelo filho, a narrativa ela vai ser sustentada a partir das memórias do pai, a partir da articulação das memórias do pai. Então, ainda que aqui a gente tenha basicamente o que a gente tem aqui são 3 histórias sendo contadas pra gente. Você tem a história do pai narrando ali as próprias memórias, você tem a história do filho que está ali convivendo com esse pai, e você tem aí toda a história da convivência, que é uma convivência bem difícil. O pai e o filho aqui, eles não se dão bem, então essa é uma outra chave de leitura muito interessante, você pensar a relação familiar entre esses 2 personagens. Mas você tem também aqui, e isso é outra coisa que me parece muito interessante de se pensar dentro aqui deste livro, não apenas pela questão do Holocausto, mas também pensar aqui essa história da própria narração, porque aqui, sobretudo na segunda parte do livro, como eu vou comentar para vocês mais para frente, é uma segunda parte em que a gente tem toda uma discussão sobre o Art Spiegelman no processo de criação da HQ, e isso é algo muito curioso de se pensar aqui também. Pensando então nessas 3 histórias que a gente vai acompanhando, né, do pai, do filho e da própria narrativa, né, da própria narração no caso, o que nós temos aqui na verdade são 2 planos distintos dentro deste livro. Porque por um lado nós temos o plano do enunciado, que são as memórias que o pai tem ali do momento, do período da vida dele em que ele passou ali em Auschwitz e do período anterior a Auschwitz. Mas por outro lado nós temos o plano da enunciação, que é o ato desse pai contar ao filho o que está acontecendo ali. Nesse sentido, então, a voz narrativa ela vai se desdobrar aqui dentro desse livro. Porque nós temos um narrador que é o pai, que é o Vladek, que está ali contando a própria história, mas nós também temos um narrador que é o próprio Art aqui, né, o que a gente pode associar ao Art, que vai contar ali como que está sendo recolher esse material, recolher essas memórias do próprio pai. Então veja que o que eu estou fazendo aqui para você é mostrando várias possibilidades de você, por exemplo, você que quer dar uma aula sobre o Maus, são várias possibilidades que você tem aqui de abordar esse livro em sala de aula, e é mais ou menos isso que eu vou fazendo ao longo das minhas aulas quando eu me utilizo aqui deste texto em questão. Então veja que essa duplicidade estrutural, digamos assim, é muito importante porque ela vai apresentar aqui 2 perspectivas, e isso é uma coisa muito curiosa e muito relevante para a construção deste livro. O que, de certo modo, vai conferir mais imparcialidade ao texto. E eu estou falando aqui de imparcialidade porque os judeus, ou tanta imparcialidade quanto é possível em se tratando de uma história familiar também, mas enfim, os judeus aqui, eles não são coitadinhos, eles não são idealizados, não é aquela coisa de, eu sou judeu, então eu sofri, então eu posso fazer aquilo que eu queira. Não, o pai aqui do Art Spiegelman, ele é representado aqui como uma pessoa cheia de manias, uma pessoa ranzinza, uma pessoa racista, uma pessoa mão de vaca, e, sobretudo se pensando nesse sujeito como uma pessoa racista, é quase inconcebível você pensar um judeu, né, depois de tudo que ele presenciou ali, ser racista. Pois é, mas o que está em jogo aqui é mostrar que ninguém é perfeito, que essas pessoas ali, ok, isso não justifica o extermínio em massa pelos quais essas pessoas passaram, mas ainda assim elas não são boas porque elas sobreviveram a isso. Uma coisa que fica muito clara aqui em vários momentos do livro é que não é que os melhores sobreviveram, foi aleatório, foi totalmente aleatório. Não teve assim uma escolha, não, você é bonzinho, portanto você vai sobreviver. Não teve nada disso. Muita gente ruim sobreviveu aqui, nessa leva de sobreviventes também. Então veja que essa estrutura narrativa aqui, ela vai permitir um constante questionamento, sobretudo na segunda parte, como eu falei para vocês, e é um questionamento sobre a validade da literatura de testemunho e da própria representação artística de algo como foi a guerra, de algo como foi o Holocausto, e também todo um questionamento sobre a personalidade desses sobreviventes. Até que ponto a gente pode olhar
para essas pessoas e relevar tudo que eles fazem só pelo fato deles terem sobrevivido a Auschwitz. Então esse é um questionamento também muito curioso e muito pertinente, muito pouco comum quando a gente pensa nessas representações, tanto na literatura quanto no cinema, que a gente tem ali sobre o Holocausto e sobre Auschwitz, enfim. Isso também vai estar presente, pelo que eu percebo, no Diário da Queda do Michel Laube, mas eu vou falar um pouquinho sobre aquele livro mais pra frente nessa semana. Mas enfim, em se tratando aqui então do Maus, essa literatura de testemunho, como é chamada, ela vai se articular de maneira muito peculiar, porque ela vai mostrar aqui, desde o início, que apesar de estar ancorada no real, esse relato ele não tem um compromisso com a representação realista, porque afinal de contas, o que o Art Spiegelman faz aqui é mostrar pra gente ratos, né? Enfim, eu vou colocar aqui algumas imagens da HQ para que você possa aí ter uma ideia de como que é o traço, enfim. Então veja que esse não compromisso com a representação realista é algo que se articula muito bem com a problemática da memória enquanto fonte do real. Porque afinal de contas, até que ponto um testemunho é capaz de descrever fielmente aquilo que aconteceu de fato? Ainda mais se tratando de um evento traumático, de um evento que não pode ser abarcado pela linguagem, independente do uso que a gente faça dessa linguagem. Então me parece que essas duas coisas, essa questão da memória e esse modo de representação aqui, se articularam muito bem ao longo de todo o livro, e esse também é um dos grandes méritos aqui dessa HQ. Então, se o real, né, o real entre aspas, do testemunho é permeado pelo trauma, a articulação dessa linguagem, que é uma linguagem se tratando aqui de uma HQ, é uma linguagem que ela é verbal, mas também é imagética, a articulação da linguagem, ela não precisa ter um compromisso explícito com o realismo. Daí a possibilidade, primeiro, de se utilizar dessas figuras de animais para representar os seres humanos, o que de certo modo vai também suavizar um pouco alguns momentos do texto, mas também é isso que vai permitir também toda a multimodalidade que está presente aqui quando a gente pensa em Maus, porque além dos quadrinhos, nós temos aqui também, por exemplo, a inserção de uma fotografia, nós temos aqui a inserção de mapas, e nós temos também, deixa eu me procurar aqui, nós temos também aqui a inserção de uma outra HQ, também do Art Spiegelman, no corpo aqui de Maus. Então tudo isso me parece que, de certo modo, se liga muito bem a esse modo de representação que o autor escolheu aqui na hora de, enfim, de produzir essa sua obra. Outra coisa muito importante aqui, pensando nessas escolhas estéticas do Spiegelman. Os desenhos, eles são todos em preto e branco, o que de certo modo vai tornar esse quadrinho muito mais pesado, apesar de ser um traço que tem toda essa questão dos animais, é um quadrinho muito mais pesado por conta da ausência de cores, né? Essa coisa da solenidade, evocando toda uma ideia da morte, da solidão, da culpa que esses personagens carregam. Então o fato de ser um quadrinho que ele é em preto e branco acaba também auxiliando nesse tom que a história por si só já carregaria. Então, pensando nisso, a grande violência que está presente aqui na maior parte deste livro não é uma violência visual, é uma violência muito mais
subjetiva. É algo muito mais sugerido do que mostrado no quadrinho. Então, quando vai acontecer uma cena muito forte, essa cena ela é narrada, mas ela não é mostrada. Por exemplo, tem um momento aqui em que o Vladek se lembra de que os nazistas eles pegavam as crianças judias e eles batiam essas crianças contra a parede. E isso não é mostrado aqui. Você tem ali um primeiro quadrinho que mostra um nazista pegando ali um judeu, mas você não tem a continuidade desse ato. Então veja que isso, de certo modo, essa violência ser muito mais indicada do que ilustrada, de certo modo isso causa um desconforto ainda maior, porque afinal de contas isso joga pra gente a responsabilidade de imaginar aquela cena. Então, apesar de não ser graficamente pesado, é um tipo de quadrinho que incomoda, porque é uma violência psicológica, sobretudo quando a gente pensa também na culpa dos sobreviventes e na culpa do próprio autor, porque tem um momento aqui na página 201, em que é logo aqui no início da segunda parte do quadrinho, em que você tem aqui o autor pensando no processo de produção aqui do mouse, e nesse momento aqui, não sei se dá para vocês verem aí, mas ele está na mesa de desenhos sobre uma pilha de cadáveres. Então, essa ideia de que ele está fazendo sucesso a partir do sofrimento alheio é algo que vai se intensificando, sobretudo lá na segunda parte do livro, e é por isso que essa segunda parte foi lá a minha preferida. Mas veja, essa questão da culpa, ela não é só a culpa do sobrevivente, mas também é a culpa de quem está contando essa história. Mas enfim, quando a gente pensa então na primeira parte do livro, o que nós temos aqui é uma narrativa que vai falar lá de como que os pais do Art Spiegelman, que são lá o Vladek e a Anja, como que eles se conheceram, como que eles se casaram, como que eles tiveram ali o primeiro filho deles, que acabou morrendo ali durante o processo. Enfim, isso é uma coisa que não é spoiler, porque fica claro logo no início do livro. Mas enfim, então você tem toda essa história anterior ali ao momento da ocupação nazista da Polônia. Sim, eles são poloneses. E outra coisa que fica bem clara aqui é que eles são uma família de judeus ricos. Então isso, de certo modo, suavizou durante um período de tempo todo o horror que foi ali, enfim, pelos quais passaram os judeus mais pobres, por exemplo, que não tinham dinheiro para subornar os nazistas. Então essa é uma coisa que também vai ficar, é uma discussão que vai aparecer aqui em alguns momentos deste livro. Então você tem toda essa história familiar até o momento em que eles passam a presenciar alguns eventos que vão se tornando cada vez mais frequentes e que são eventos que, de certo modo, dão indício de que algo muito errado está começando a acontecer. Então, eles vão perder a fábrica, depois eles vão perder a casa, alguns parentes e alguns amigos vão começar a ser levados pela polícia. Depois que eles perdem a casa, eles vão morar em guetos que eram bairros próprios para judeus. Eles não podem mais comprar tudo aquilo que eles queriam. Eles não podem mais circular pela rua sem ter ali uma autorização expressa. Então veja que a situação vai se tornando cada vez mais tenebrosa para essas pessoas, e isso vai sendo contado de maneira quase fria por esse narrador que é lá o Vladek, que é o pai aqui do Art Spiegelman. Então veja que, mesmo tendo dinheiro e influência, a família ela não vai conseguindo se manter 100% segura à medida em que o tempo vai passando. E essa narrativa ela vai se encaminhando até o momento em que os pais do autor aqui, eles tentam fugir, só que eles acabam sendo enganados. Eles tentam fugir da Polônia, acabam sendo enganados e vão parar em Auschwitz. E daí, entre uma coisa e outra, você tem também o fato de que o Vladek ele vai ser convocado para o exército, ele vai lutar contra os nazistas, ele vai se tornar prisioneiro de guerra por um tempo, antes de conseguir finalmente se libertar, voltar para a família e acabar
indo parar novamente em um campo de concentração, dessa vez em Auschwitz. E nesse primeiro livro, como eu comentei com vocês e mostrei aqui um pouquinho, você já tem essa primeira colagem que, neste caso aqui desse primeiro volume, ou dessa primeira parte, enfim, essa colagem ela serve enquanto recurso intermediático, porque afinal de contas é um traço totalmente diferente, mas também intertextual, porque isso daqui é uma HQ anterior na qual o Art Spiegelman vai contar um pouquinho da história da mãe depois de Auschwitz. Daí você vai ter que ler para saber qual é o destino dessa mãe, enfim. Muito bem, tudo isso se passa lá na primeira parte do livro. Já a segunda parte, que como eu falei para vocês é a minha parte preferida, ela vai descrever todos aqueles meses vividos em Auschwitz por esses dois, né? Pelo pai e pela mãe. E é uma descrição em que o Vladek ele vai contar como que ele tinha que viver ali negociando para conseguir sobreviver, né? Então, como que ele conseguia comida, como que ele conseguia roupa, como que ele conseguiu se estabelecer, digamos assim, ali dentro de Auschwitz, e como que ele tentava se comunicar com a esposa, porque afinal de contas os homens e as mulheres eles viviam em locais separados. Então isso é algo que vai estar descrito aqui também. E é muito interessante nessa segunda parte como que ele consegue se fechar dentro da própria individualidade, dentro da própria história. Então ele vai descrever de maneira quase fria as mortes de outras pessoas, porque afinal de contas aquelas mortes não diziam nada a respeito a ele. Então, e isso é o que é o mais impressionante, porque isso me impressionou muito mais do que se ele ficasse se debulhando em lágrimas toda vez que ele fosse falar da morte de alguém, enfim, não. Aqui ele fala da morte de crianças como se ele estivesse falando da novela que ele assistiu ontem, e isso é algo muito curioso em se pensar no modo como o autor foi representando o próprio pai. Na minha opinião, a segunda parte ela é muito mais bem elaborada estruturalmente do que a primeira. Porque começando aqui, né, pela organização mesmo. Você tem aqui essa capa, aí você tem uma epígrafe que é retirada de um texto de jornal, em que você tem ali toda uma campanha contra o Mickey Mouse, né, uma campanha nazista contra o Mickey Mouse, porque afinal de contas o Mickey Mouse ele era um herói, mas era um herói representado por um ser vil e pestilento como é um rato, e daí você tinha toda a aproximação entre os ratos, entre os judeus, né, e essa imagem do rato enquanto um ser sujo, enquanto um ser mesquinho e por aí vai. Então, você tem essa epígrafe que remete a algo ficcional, daí você tem uma foto do irmão do Art Spiegelman, né, que é lá o Richier, e depois disso você tem aqui todo um mapa de Auschwitz mostrando ali onde é que ficavam as câmaras de concentração e coisas do tipo. Então veja que o que nós temos aqui desde o início é um contraste entre o que é a ficção e o que é a realidade dentro deste livro aqui. E isso é algo muito curioso e que transparece não apenas nessa sequência, mas também na escolha que o Spiegelman teve em colocar uma foto do irmão e não desenhar ele pura e simplesmente. Então isso é algo que vale a pena você pensar também durante a sua leitura. E é também nessa segunda parte da HQ que vão se aprofundar todas aquelas discussões sobre o processo de escrita dessa obra e sobre as consequências pessoais, psicológicas, profissionais e mesmo familiares pelas quais passou aqui o Art Spiegelman. Então, para ele, a escrita do livro ela se tornou tão penosa quanto a experiência do pai em Auschwitz. E daí você tem, e isso não me parece à toa, e daí você tem o título do capítulo 1 aqui, né, que é Mauschwitz. Então quando ele vai lá e une o título da obra dele ao nome do campo de concentração, me parece que é de uma força muito grande,
é de uma força simbólica muito grande que ele faça isso. Porque ele está mostrando, olha, eu sou tão prisioneiro da minha obra quanto o meu pai foi dos nazistas lá em sua juventude. Então, assim, é uma história que ela é muito mais densa justamente porque vai mostrando esse outro lado que não fica tão evidente na primeira parte do livro. E evidentemente, como eu falei para vocês, para além aqui da foto do irmão, você tem a colagem, né, que é da foto do pai do narrador aqui. E novamente, ao invés dele ir lá e desenhar o pai, ele cola essa foto. O que de certo modo vai, de certo modo não, o que vai romper visualmente com toda a estética do quadrinho e vai também evidenciar a diferença entre a realidade e a representação artística. É como se aqui ele mostrasse, olha, esse é o meu pai. O que vocês viram até agora foi o modo como eu quis representá-lo. E esse processo de evidenciar essa diferença, logo no fim do livro, me parece algo muito pertinente também, algo que dá ainda mais profundidade a essa obra. Então perceba que eu gosto muito de trabalhar aqui já para finalizar esse vídeo. Então veja, eu falei de um monte de coisa, mas eu quase não falei da história, mas porque afinal de contas eu acho que se você quiser saber da história, você pode muito bem ir lá e ler ela, não é verdade? É muito mais legal do que ficar aqui me ouvindo. Mas enfim, eu gosto muito de trabalhar com esse texto, justamente porque, primeiro, ele não tem aquele tom de coitadismo que a gente está acostumado a ver em representações sobre o Holocausto, mas também porque ele vai levantar essa série de reflexões sobre a memória, sobre a importância da memória para o estabelecimento de um discurso histórico oficial ou não, mas principalmente porque, para além de refletir sobre toda essa tragédia que foi o Holocausto, é possível aqui a gente pensar ou a gente repensar como quais são os limites ou quais são os deslimites da ficção. Até que ponto isso daqui é um texto literário ou isso daqui é um texto histórico. Enfim, evidentemente, isso é um texto literário. Mas, enfim, é muito curioso a gente pensar até que ponto a gente pode ver isso como pura literatura, ou como relato, ou como um dado quase antropológico. Então, enfim, me parece que esse daqui é um texto muito, muito rico para se trabalhar em sala de aula. Então, se você aí é professor, fica aqui a minha sugestão de que você trabalhe, porque esse daqui, de todos os textos que eu trabalho, esse daqui é o que eu mais gosto, porque realmente sempre gera muitas discussões e muito enriquecimento para esses alunos. Então, me parece que é muito válida a tentativa de se trabalhar aqui com o mouse. E para encerrar esse vídeo aqui, eu vou indicar para vocês um texto da... Meu Deus, como é o nome da mulher? Tá vendo? A pessoa não faz anotação nenhuma, é isso que dá. Sueli Pontes, chamado Mauschwitz, Deslocamentos Imaginários. É um texto que se encontra aí pela internet e é um texto que eu sempre procuro ler antes de poder preparar uma aula, porque ele traz algumas informações que me parecem muito curiosas. E enfim, não vou falar mais nada porque este vídeo já ficou muito grande, não é mesmo? Fica aqui o meu apelo para que você conheça essa obra, caso você não conheça. Esse daqui é o meu quadrinho preferido da vida toda. Como eu falei para vocês, eu pretendo fazer pelo menos um vídeo de quadrinho aqui por mês para poder comentar um pouquinho com vocês, porque realmente é um universo que eu não conheço muito, mas que me fascina sempre. Enfim, é isso. Fica aqui então a dica deste livro incrível. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não seja inscrito, não deixe de se inscrever também lá embaixo. É isso, um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!